Boa tarde, pessoal. Apesar do Brasil, né, vir sofrendo tanto ataque dos Estados Unidos, tanta afronta, o nosso presidente Lula continua trabalhando, continua fazendo o trabalho dele muito bem aqui no Brasil. Em relação aos ataques, né, da família Bolsonaro e da extrema-direita, todo dia é uma ameaça, né? Que o Eduardo Bolsonaro faz ao Brasil. Todo dia é uma ameaça, todo dia é uma ameaça do governo Trump. Enfim, mas nós temos que enfrentar tudo isso de cabeça erguida. O nosso presidente Lula, o governo Lula, e jamais fracassar, nem se curvar diante de, de, de governo americano. Porque o Brasil é soberano, nós temos a nossa soberania. O governo brasileiro consegue dialogar com todo o restante do mundo. Inclusive, o governo brasileiro mandou uma comitiva de senadores e o Mauro Vieira, né, que é o responsável, né, do governo Lula pelo Itamaraty, né, mandou para os Estados Unidos para tentar, né, fazer acordo, para tentar negociar. Só que o governo americano já falou, o Trump já falou que não quer negociar, que não está a favor de negociar com o governo brasileiro. Inclusive, o filhote falou que não adiantava nenhum líder político do governo brasileiro ir aos Estados Unidos, porque o governo americano não ia receber ninguém. Porque ele estava pronto e agindo e trabalhando para que o governo americano não recebesse ninguém do governo brasileiro. Porque o intuito deles é ameaçar o governo brasileiro o tempo todo, para livrar a pele do pai dele. Só que, infelizmente, ele vai parar na cadeia de todo jeito. E também, por trás de tudo isso, a gente sabe que o interesse do governo americano não é salvar a pele do Bolsonaro. Ele quer salvar a pele do Bolsonaro, sim, mas é porque ele quer tomar conta do Brasil. É porque eles querem tomar conta do que tem no Brasil. Eu não digo tomar conta do país, né? Até porque nós somos um país gigantesco. Nós somos o país maior da América Latina. Então, nós temos, só no Brasil, são 26 estados, mais o Distrito Federal, que significa 27. E isso divididos em 5 regiões. Para os Estados Unidos, né? Para os Estados Unidos, ele ia tomar conta do Brasil. Mas a gente não se sabe a que ponto as pessoas da extrema-direita, os governantes de extrema-direita, presidente de extrema-direita, enfim, toda essa gente é capaz de chegar ou capaz de o que eles são capazes de fazer para se dar bem, para livrar a própria pele, e tá tudo bem. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro, ele é da Polícia Federal. Se ele é da Polícia Federal, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ninguém trabalha na Polícia Federal, não é qualquer pessoa também que trabalha na Polícia Federal. Se fosse assim, todo mundo conseguia uma vaga na Polícia Federal. Todo mundo não, mas quem quisesse conseguia. E não é bem assim. Então ele sabe o que ele está fazendo. A Polícia Federal já deveria ter tirado ele do cargo? Sim.
porque ele está cometendo crime contra o próprio país. E as tentativas continuam, as tentativas vão continuar, as tentativas não de saquear o Brasil, de tomar conta do Brasil, de destruir tudo que o Brasil tem em prol da extrema-direita, vai continuar. Agora, o mais engraçado aqui no Brasil é os políticos que estão se afastando do Bolsonaro. Tipo assim, porque o Bolsonaro e os filhos dele deram um tiro no pé, né? Bem dado. Porque existem vários caras que apoiaram ele e que se diz de extrema-direita e contra o Lula, que querem ser candidato a presidente, falando que vai consertar tudo que está de errado no Brasil. E aí, eles estão se afastando do Bolsonaro, por quê? Porque eles estão vendo que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos vai prejudicar o agronegócio, vai prejudicar o pequeno produtor, o médio produtor, o grande, enfim, vai prejudicar todo mundo. E aí ele sai na rede social falando assim, mas é inadmissível o que o Eduardo Bolsonaro tem feito. Isso é imperdoável, né? Inclusive o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, né? Que ele quer ser candidato a presidente, né? E aí é imperdoável o que o governo, o que o Trump tem feito, o que o Eduardo Bolsonaro tem feito, é imperdoável. Só que, ao mesmo tempo, eles ficam falando que o Lula tem que negociar com o governo americano. Mas o Lula tem que aceitar uma negociação pacífica. Mas o Lula tem que aceitar negociar. Mas o Lula está tentando negociar. O Lula está colocando as cartas na mesa para negociar. O problema é que o Trump, o governo americano, não quer negociar com o governo brasileiro. Ele quer simplesmente colocar tarifas em cima de tarifas e pressionar e tirar visto de pessoas ligadas ao governo, como já fez com os ministros do STF, para livrar a pele do Bolsonaro, para poder, na próxima eleição, ver se elege alguém para ele tomar conta do Brasil, para ele tomar conta das coisas que tem no Brasil. Aí sai o Eduardo Leite, o Tarcísio, enfim, toda essa cambada que está tentando ser candidato a presidente, porque é o Eduardo Leite, é o Ratinho Júnior, é o Zema, é o Caiado, todos esses. O Tarcísio, todos eles querem ser candidato a presidente. Agora, qual a diferença de um para o outro? Na minha opinião, nenhuma. Todos são da extrema-direita, todos trabalham em prol do próprio umbigo, não trabalham em prol de fazer nada pelo povo brasileiro. Tudo é da extrema-direita. No governo Bolsonaro, tudo tinha apoio ao Bolsonaro. E aí eles ficam insistindo que o Lula tem que fazer uma negociação pacífica. Mas que negociação pacífica seria essa? Se curvar diante dos Estados Unidos e aceitar tudo que os Estados Unidos quisessem? Porque os Estados Unidos, pressionado pelo Eduardo Bolsonaro e pelo capacho dele lá, o Paulo Figueiredo, ele não está aceitando negociar com o governo brasileiro. Simplesmente assim. Simples assim. Então, não tem como negociar. O Lula está tentando de todas as formas, só que o governo americano não está cedendo nada. Porque é a pressão que o Eduardo Bolsonaro está fazendo para que o governo americano não converse com o governo Lula. Porque o interesse do filho do Bolsonaro é livrar o Bolsonaro da cadeia. E ele também, porque se ele voltar para cá, ele termina sendo preso também, pelo que ele já fez. E o interesse do governo Trump por trás de tudo isso é tomar conta do que tem no Brasil. É uma troca.
Aí você acha que o governo. Qual seria essa negociação pacífica desses bolsonaristas arrependidos, vamos dizer assim? Que de arrependido não tem nada, né? O que seria, né? O governo Lula se curvar e aceitar tudo que os Estados Unidos quisessem. Muito interessante para eles. Agora ele sai na rede social falando que não é igual ao Bolsonaro. Não, é inadmissível. Gente, pelo amor de Deus, um é pior do que o outro. Porque Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Zema, Tarcísio e o Caiado, qual a diferença desses caras? Todos bolsonaristas, todos da extrema-direita, todos contra o governo Lula, todos contra a esquerda, todos contra o povo brasileiro, porque o Eduardo Leite, o que foi que ele fez no Rio Grande do Sul? Porque o ano passado o povo passaram quase 2 meses com água no teto das casas lá no Rio Grande do Sul. O que foi que ele fez? Cadê o dinheiro que ele arrecadou pedindo Pix em prol daquelas enchentes no Rio Grande do Sul? Onde foi que ele colocou esse dinheiro? Que até hoje ninguém soube, ninguém viu. Tá igual perna de cobra, ninguém vê. E o povo continua lá, sem as casas, ou voltaram para o mesmo local que estava, que outro dia aí atrás, o mês passado, choveu bastante lá, estava tudo alagado de novo. Enfim, né? Mas eles insistem no que o governo Lula tem que negociar. O governo Lula está tentando negociar, porém o governo Trump não está cedendo nada. E se não cede, se não quer negociar, o governo Lula não vai obrigar. O governo Lula está pronto para negociar, não quer? Paciência. Ele não tem muito o que fazer. E aí também tem as atitudes do governo Lula, porque o Lula já falou que vai até o fim. Se não conseguir, também vai taxar todos os produtos americanos e vida que segue. Por isso, pessoal, vou pedir para que vocês deixem o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente para me ajudar no crescimento do meu canal, tá bom? Quanto mais compartilhar, comentar, tudo isso já me ajuda bastante para que meu canal cresça cada vez mais.